A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida. Oh Deus, fala com ele assim: a quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti, e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Enquanto estão dispostos a morrer por ele, eu estou disposto a morrer por ti, e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti, Senhor. Eu abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti, Senhor. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Assim como Pedro um dia disse a Jesus: Senhor, para onde iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? O que vamos fazer? Nada somos sem a tua presença em nossas vidas. Por isso jamais queremos nos afastar de ti, Senhor. E assim como não iremos nos afastar, iremos até que o Senhor volte, caminhando contigo. Então, igreja, abra tua boca e adore a Ele, dizendo assim: o que fazer? Pra onde ir, se só tu tem as palavras de vida eterna? O que fazer? Pra onde ir, se só tu tem as palavras de vida eterna? Estou apaixonado. Estou apaixonado.
com seus olhos ainda fechados, declarando o seu amor incondicional pelo Senhor nessa hora. Não importando as circunstâncias, não importando aquilo que você está vivendo, mas se você colocar nas mãos do Senhor, todas as coisas vão continuar de maneira que seja o bem para aquele que ama ao Senhor. Se você verdadeiramente ama ao Senhor, está apaixonado por Ele a ponto de fazer toda e qualquer loucura que o mundo possa imaginar, porque a loucura para o mundo não é loucura para Deus. Então que você possa abrir o teu coração, abrir a tua mente para a palavra de Deus que você vai ouvir nesse momento, e que possa fazer morada em sua vida, e que você possa reverberar na sua casa, na sua vizinhança, na sua família, e que todas as pessoas possam perceber que tudo aquilo que você já viveu aqui, ainda vai viver e ainda vai ouvir, vai ser bênção para outras famílias. Estou apaixonado. Homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra. A todos os seus inimigos venceu, Deus grande e temido em louvores. Homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra. A todos os seus inimigos venceu, Deus grande e temido em louvores. Quem é como o Senhor entre os deuses sobre a terra, que me livra do mal e me dá poder para guerrear? Homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra. A todos os seus inimigos venceu, Deus grande e temido em louvores. Quem é como o Senhor entre os deuses sobre a terra, que me livra do mal e me dá poder para que a igreja? Para guerrear. Homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra. A todos os seus inimigos venceu, Deus grande e temido em louvores. Homem de guerra é Jeová. Vamos marchar com o nosso general, pois ele está à nossa frente, guerreando por nós. Vamos adorar o Senhor, igreja. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. E glória a Deus, vencemos a batalha, e toda arma contra nós perecerá. Por que, igreja? Porque o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos e nenhum inimigo nos resistirá. Por quê? Porque o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos e nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória, e que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, e glória a Deus, vencemos a batalha, e toda arma contra nós perecerá. Por que, igreja? Porque o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos e nenhum
seguimos os seus passos e nenhum inimigo nos resistirá. E nenhum inimigo nos resistirá. Declare mais uma vez. E nenhum inimigo nos resistirá. Glória a Deus. Já estamos em um novo ano. Já estamos no ano de 2018. O que nós esperamos para esse novo tempo que Deus, pela sua maravilhosa graça, amor, compaixão, misericórdia, está nos concedendo? Eu quero convidá-lo em nosso programa hoje a meditarmos um pouquinho sobre a Bíblia, a Palavra de Deus, e encontrarmos aqui nas Escrituras Sagradas uma mensagem especial para nós que já estamos nos primeiros dias, nas primeiras horas deste novo ano que Deus nos dá, que é o ano de 2018. Eu quero conversar, na verdade, um pouquinho com você em nosso programa hoje sobre o tema 2018, Ano Novo, Vida Nova. Quais são as perspectivas para este novo ano? Como nós vamos vivenciar os 365 dias, os 12 meses, as 52 semanas deste novo ano que nós já estamos vivendo a partir desta semana? O que será que Deus espera da minha vida? O que será que Deus espera da sua vida também? O texto que Deus colocou em meu coração compartilhar com você em nosso programa está na carta que o apóstolo Paulo escreveu a uma de suas igrejas. Você sabe, o apóstolo Paulo foi o grande missionário e evangelista, o grande pastor e pregador da palavra de Deus no primeiro século da nossa era. Ele trabalhou organizando igrejas no primeiro século e transmitindo a mensagem de Deus. Um homem cheio do Espírito Santo que foi poderosamente usado pelo Senhor num dos momentos mais críticos da história da igreja. Logo no início, quando havia toda uma perseguição. E existe um trecho na sua carta aos Filipenses que é o texto que eu quero compartilhar, meditar com você durante alguns minutos em nosso programa. Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, diz assim: ouça com atenção. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para aquelas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da chamada celestial de Deus em Cristo Jesus. O que este texto tem a ver comigo? O que este texto tem a ver com você? Nós que estamos começando este novo ano, nós que estamos nos primeiros momentos deste ano de 2018. O texto, como já disse, é parte de uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, grande homem de Deus do primeiro século, para os irmãos em Cristo Jesus que estavam naquela cidade. Por isso, a carta de Paulo aos Filipenses. Outra coisa importante nós nominarmos aqui também é que Paulo está usando uma metáfora. Paulo gostava muito de falar verdades espirituais usando de algumas ilustrações. Neste caso aqui, creio que Paulo tinha em mente a experiência de um atleta que está numa competição e ele vai utilizar aqui uma linguagem para transmitir a verdade espiritual que ele tinha naquele momento em seu coração. Há outros textos na Bíblia, inclusive, onde o apóstolo Paulo se utiliza também desta metáfora, desta ilustração, falando sobre o atleta, falando sobre as competições, falando sobre a disciplina, falando sobre a carreira, falando sobre chegar em primeiro lugar e ser vencedor. Na verdade, ele então se utiliza dessa metáfora baseada na vida de um atleta, mas ele quer trazer uma verdade espiritual para aqueles irmãos daquela igreja, para todas as demais igrejas do seu tempo e para nós hoje também, porque as cartas escritas pelo apóstolo Paulo tornaram-se, pela providência divina,
palavra de Deus para a sua igreja em todo o tempo, em todo lugar. Ele começa afirmando o seguinte: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Ou seja, o apóstolo Paulo sabe que ele ainda não alcançou, ele ainda não chegou no final daquela corrida, ele não chegou no final da sua missão, do seu propósito, do seu alvo. E ele diz aqui: eu sei que eu ainda não alcancei aquilo que eu desejo, não alcancei aquilo que eu planejei, não alcancei aquilo que eu esperava. Em outras palavras, Paulo também estava dizendo: eu sei que ainda não tomei posse, ainda não sou o dono, eu ainda não recebi aquilo que está preparado para mim num futuro tão próximo. Mas o que será que Paulo tinha em mente naquele momento? Eu ainda não alcancei, eu ainda não recebi o quê? Segundo os melhores comentaristas, nós temos duas possíveis respostas para esta afirmação feita pelo apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, ou Paulo estava falando sobre a vontade de Deus para o seu ministério, que era extremamente missionário. Paulo estaria dizendo então assim: eu ainda não conheço a Cristo plenamente, eu ainda não conheço a vontade de Deus totalmente e ainda não coloquei em prática, ainda não fiz tudo aquilo que Deus espera que eu faça. A segunda possibilidade é que Paulo tinha em mente a ideia da salvação eterna. E ele estava dizendo: eu ainda não cheguei no céu. Eu ainda não recebi plenamente a minha salvação. Eu ainda não tomei posse de todas as bênçãos envolvidas no plano da salvação. Ainda não fui glorificado, ainda não estou nas mansões celestiais, ainda não estou na presença de Cristo, que era o grande sonho do coração daquele homem de Deus, o apóstolo Paulo. O apóstolo não diz aqui exatamente o que ele ainda não recebeu, mas com certeza ele tinha essa certeza, essa convicção: eu ainda estou a caminho, eu ainda estou na direção, eu ainda vou chegar lá, eu ainda vou alcançar. Como se fosse um atleta que ainda está no meio da corrida, um atleta que ainda está correndo, um atleta que ainda está olhando para frente, vê o seu alvo, vê o seu ponto de chegada, mas ainda faltam muitos passos, ainda falta muito tempo, ele ainda tem que correr bastante até chegar ao seu objetivo final, que é a vitória. O melhor, então, de qualquer forma, é nós concluirmos que este homem, o apóstolo Paulo, ainda não chegou ao final da sua missão. Ele ainda não recebeu o prêmio definitivo e, naturalmente, ainda não atingiu todo o propósito que Deus, o Pai, tinha para a sua vida através do Senhor Jesus e na inspiração do Espírito Santo de Deus. Eu creio que essa é exatamente a nossa posição hoje, aqui e agora. Como já disse no início, estamos nos primeiros dias, nas primeiras horas deste novo ano 2018, que Deus, pela sua graça, está nos concedendo. O que esse texto tem a ver comigo e com você? Ora, nós ainda estamos a caminho, nós ainda estamos seguindo para o alvo, nós ainda estamos correndo, nós ainda estamos caminhando, a nossa história ainda está sendo escrita. Nós não chegamos lá, nós ainda não concluímos, não terminamos a nossa missão. A nossa tarefa ainda está acontecendo, não se concretizou totalmente. Ainda há muitos desafios pela frente, na minha vida e na sua vida também, em todas as áreas da nossa existência, principalmente no que se refere à nossa experiência com Deus, o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida espiritual. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Eu estou pensando como o apóstolo Paulo e espero que você também esteja pensando assim. Irmãos, eu ainda não alcancei, eu ainda não cheguei ao final, eu ainda não concluí a minha missão. A minha tarefa ainda está inacabada. O apóstolo Paulo continua e aqui no texto ele escreve assim: mas uma coisa eu faço. Ainda há algo que devemos fazer. Há muito o que fazer em nossa missão. Eu tenho certeza que Deus ainda tem muitos planos para a minha vida e creio que Deus também tem muitos planos para a sua vida.
Tanto é verdade que eu estou aqui falando e você está aí do outro lado vendo, ouvindo, prestando atenção nessa mensagem. Essa é uma prova concreta de que Deus ainda tem muito a fazer na minha vida, na sua vida. Deus ainda tem muitas tarefas, uma grande missão, muita responsabilidade nas minhas mãos e nas suas mãos também. Eu quero agora fazer uma aplicação muito prática deste texto, Filipenses 3, versículos 13 e 14. Quero agora trazer essa realidade que o apóstolo Paulo viveu há mais ou menos 1900 anos para você e para mim nesse momento. Estamos no ano de 2018, o século 21. E o que será que este texto tem a ver com a sua vida? O que será que esse texto tem a ver com a minha vida? E como você e eu podemos aplicar na prática as verdades aqui contidas? Em primeiro lugar, para viver uma nova vida neste novo ano 2018, é preciso esquecer as coisas que ficaram para trás. É preciso esquecer as coisas que ficaram para trás no ano de 2017, 2016, 2015. Você não pode mais permitir negativamente que estas coisas estejam influenciando na sua vida agora. É por isso que o apóstolo Paulo diz: eu deixo para trás todas as coisas e prossigo para adiante, prossigo para o futuro, para o amanhã. As coisas que aconteceram não fazem parte mais da minha vida. Aquele homem decidiu deixar para trás a sua vida pregressa, principalmente. Ora, nós sabemos que antes de ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus, quando estava na estrada a caminho da cidade de Damasco, aquele homem que ainda tinha por nome Saulo era um perseguidor dos cristãos. A Bíblia diz que ele perseguia, que ele aprisionava, julgava, que ele condenava. Muitas vezes ele mantinha em cárcere privado ou até mesmo matava os cristãos. Basta lembrarmos aqui do episódio com Estevão. A Bíblia diz que Estevão foi apedrejado até a morte do lado de fora dos muros da cidade. E sabe quem é que estava ali presente, vendo tudo e certamente liderando aquele momento? Saulo, que depois tornou-se o grande homem de Deus chamado Paulo, o grande missionário do Novo Testamento. Mas veja, Paulo, ele agora está dizendo a si mesmo, aos outros e a Deus: as coisas do passado eu vou deixar para trás. Essa vida que eu me envergonho, quando eu persegui os irmãos, quando eu aprisionava os irmãos e o que é pior de tudo, quando eu matava os irmãos, eu quero deixar para trás. Eu quero esquecer todas essas coisas, isso não faz parte mais da minha vida, ficou no passado. E eu agora quero viver uma nova vida em Cristo. Ele, escrevendo aos Coríntios, disse a mesma coisa. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nova criatura em Cristo. E ele aqui repete este princípio. Então, para começarmos 2018, para você começar muito bem, de forma abençoada 2018, aqui vai a mensagem de Deus nas palavras do apóstolo Paulo. Vamos deixar para trás 2017. Vamos deixar para trás tudo aquilo que já aconteceu. Tanto as coisas ruins quanto as coisas boas. Paulo está falando aqui, vamos deixar para trás as fraquezas, as falhas, as decepções, os erros, os medos, as decisões equivocadas, mas vamos deixar para trás também as bênçãos, as vitórias, as conquistas, as realizações, porque tudo isso é passado, não está mais fazendo parte direto da nossa vida, não pode interferir mais na nossa vida. Talvez você esteja pensando a este respeito agora e questionando a si mesmo e a mim: pastor, como assim deixar o passado para trás, inclusive as coisas boas? Sabe o que às vezes acontece com algumas pessoas? Elas foram abençoadas, elas cruzam os braços, elas se assentam, se acomodam e param de crescer. Conhece alguém assim? Paulo certamente estava preocupado com isso. Paulo queria crescer mais no conhecimento de Deus, na pessoa do Senhor Jesus, queria trabalhar mais, queria ter um relacionamento mais e mais profundo com Deus. Ele não estava satisfeito
nem com os seus erros e fracassos do passado e nem com as suas conquistas, com as suas vitórias, com as suas realizações, porque Paulo queria mais, ele queria progredir espiritualmente, ele queria crescer espiritualmente, ele queria estar mais próximo do Senhor Jesus, ele queria estar mais próximo de Deus e da vontade de Deus. Por isso que ele disse acerca de si mesmo, e ele me aconselha e aconselha a você também, e ele vai dizer assim: esqueça as coisas que ficaram para trás. Deixe no passado aquilo que somente pertence ao passado. Meu irmão, portanto, esqueça aquilo que aconteceu no ano de 2017. Se foi ruim, se foi bom, se foi negativo, se foi bênção, deixe no passado. Esqueça as decisões erradas. Esqueça as escolhas erradas. O que passou, passou. Agora, vamos olhar para frente. Vamos olhar para o amanhã. Vamos olhar para o futuro. E é por isso que, em segundo lugar, eu quero lhe dizer nesta oportunidade que para viver uma nova vida neste novo ano 2018, é preciso avançar para as coisas que estão adiante, as coisas que estão no futuro. Aqui na Bíblia, em português, está a palavra avançando, avançar. Mas no original grego a palavra é esticando. Isso, no original grego a palavra é esticar ou esticando. E significa um grande esforço para puxar alguma coisa para frente. Veja que interessante. Paulo está dizendo: eu quero avançar, eu quero puxar, eu quero esticar a minha vida para chegar no alvo, chegar no propósito, chegar adiante, chegar onde Deus quer que eu possa chegar. Isso significa que Paulo tinha certeza da necessidade, da importância imperativa de esforçar-se, de lutar bravamente, de fazer todo o esforço necessário e possível para chegar ao seu objetivo. Aqui Paulo está falando sobre a importância de continuar cada dia mais e mais realizando com excelência a obra do Evangelho. Cada dia puxando, esticando, se esforçando mais e mais para cumprir a vontade de Deus. É isso que eu preciso. É isso que você também precisa hoje. Ora, estamos iniciando, estamos nos primeiros dias, nas primeiras horas desse novo ano 2018. É preciso avançar, é preciso esticar e puxar para frente a sua vida, o seu relacionamento com Deus, o seu serviço cristão, seja no contexto da igreja local, seja em outro ministério para o qual Deus tem chamado você nesse tempo. Aplicando esse texto de uma maneira muito prática na nossa vida hoje, nós estamos neste novo ano e nós precisamos pensar como Paulo, o apóstolo, esse homem de Deus. Nós precisamos avançar para as coisas que nos aguardam no futuro. O que será que Deus tem para você neste ano de 2018? O que será que Deus tem para você? O que será que Deus tem para a sua família? O que será que Deus tem no seu trabalho, nos seus estudos, principalmente na sua vida espiritual, na sua vida eclesiástica dentro da igreja? O que será que Deus tem para você neste e nos próximos anos que você ainda terá de vida sobre a face dessa terra? Podemos e devemos usar essa verdade para a nossa vida espiritual e para todas as demais áreas da nossa vida. Até porque nós não podemos separar a nossa vida, achando que só somos espirituais e devemos buscar a Deus e reverenciar o Senhor e a sua palavra quando estamos dentro da igreja. Não, devemos ser santos em todo tempo e lugar. Em casa, com a família, no relacionamento com os amigos, no local de trabalho, na faculdade, você sempre tem que ser um homem de Deus e uma mulher de Deus também. Em terceiro lugar, e em último lugar, para viver uma nova vida neste novo ano 2018, é preciso prosseguir para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Parece complexo, parece teológico demais. Ora, a pergunta é óbvia. O que Paulo, o apóstolo, quer dizer com isso? O que ele estava pensando acerca de si mesmo? E como é possível colocar isso em prática na sua vida? O alvo é a linha de chegada do atleta, do corredor. O corredor imaginário da mente desse escritor sagrado aqui, o apóstolo Paulo. O prêmio é o troféu que ele vai receber. Chegando na linha de chegada, ele vai receber uma medalha, vai receber um troféu,
E no caso do apóstolo Paulo, no primeiro século, aqueles corredores, eles ganhavam uma coroa feita de um ramo especial chamado de oliveira, mas que murchava com 3, 4 dias no máximo e não tinha nenhum valor, apenas um valor simbólico do campeão. Aqui no texto, portanto, o alvo é o fim da maratona espiritual, ou o fim da corrida, o fim da jornada espiritual, que é a nossa vida, que é a sua vida e o seu relacionamento cotidiano com Deus, o Senhor. E o prêmio, indefinido neste texto, tem vários significados, mas certamente é a recompensa final. O atleta, o corredor, que termina a corrida, que chega no final da pista, que chega no seu alvo, que chega no ponto de chegada e agora ele recebe o prêmio, ele recebe a recompensa, ele recebe a aprovação de Deus, ele alegra o coração de Deus e ele é abençoado pelo Senhor. Se Paulo estaria muito satisfeito apenas em conhecer plenamente a Deus, ou se Paulo estava pensando que o seu prêmio era a vida eterna, ou todas as bênçãos envolvidas na salvação, isso aí o texto não diz. Mas uma coisa é possível nós concluirmos aqui. Ele está falando de algo muito bom, algo muito agradável, algo muito positivo. Se fosse para ser desfrutado aqui nesta terra e nesta vida ainda, ou se fosse para ele desfrutar quando chegasse na presença de Deus nas mansões celestiais. As coisas que estavam adiante, ou que estavam no amanhã ou no futuro da vida do apóstolo Paulo, as coisas que o aguardavam eram privilégios e também responsabilidades da vida cristã. Fosse a adoração a Deus, fosse o serviço ao Senhor como um grande missionário, pregador e escritor que o apóstolo Paulo era, fosse o seu crescimento espiritual como homem de Deus que ele era. Meus irmãos, o alvo máximo da vida do apóstolo Paulo era o seu chamado, a sua vocação, e ele diz isso aqui no texto, o chamado de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A sua missão, a missão que Paulo tinha, missão que havia sido dada a ele pelo próprio Senhor Jesus Cristo, ao chamá-lo para ser apóstolo diante da sua igreja. Ele tinha um grande compromisso, ele tinha uma grande responsabilidade. Nada era mais importante, nada era maior, nada tinha mais valor para Paulo do que a sua missão, do que conhecer a vontade de Deus e colocar em prática, obedecendo em tudo a vontade de Deus, enquanto ele vida tivesse sobre a face dessa terra. O prêmio aqui, portanto, pode ser apenas esse conhecimento de Deus e a obediência à vontade de Deus, mas pode ser também a consumação da salvação eterna, seja como for, era a prioridade máxima na vida do apóstolo Paulo e deve ser a prioridade máxima na minha vida e deve ser a prioridade máxima na sua vida também. Nós estamos iniciando este novo ano, estamos iniciando o ano de 2018 da nossa vida, da nossa história. Você está iniciando um novo ano, uma nova fase, uma nova etapa, um novo momento na sua vida. E Deus está falando hoje ao seu coração. Esqueça as coisas que ficaram para trás. Prossiga para o alvo. Olhe para adiante e tenha certeza que o prêmio está separado, está guardado em Cristo Jesus e você vai recebê-lo quando você chegar ao final da sua missão. Cumprir totalmente aquilo que Deus tem mandado na sua vida espiritual. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, o nosso Deus, abençoe você e a sua família, que a pessoa do Senhor Jesus esteja sempre presente com você e com os seus neste novo ano 2018. E que você possa, assim como diz aqui o texto da palavra de Deus, você possa também pensar e agir como o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14, quando ele diz o seguinte: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, o Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida neste novo ano, é a minha oração em nome de Jesus. Declara assim:
Sei que foi pago alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Glória a Deus, diga isso a Ele. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Sei que foi pago alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. E nos via redimidos por seu sangue, lutando com o combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos sentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Sei que foi pago alto preço Para que contigo eu fosse um. para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. E nos via redimidos do seu sangue, lutando com o combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. Força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos sentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Só a igreja, e na força do Espírito Santo. Por mais que as trevas militem e nos tentem separar, unidos, unidos iremos andar, unidos iremos andar.
Contrate a qualidade aliada ao melhor custo-benefício. VIP, filmagem em Full HD, fotografia digital em alta resolução. Aldinei Vieira e Vivian Dornelas. www.vipfilmagemefotografia.com.br.